Olá, gente. Meu nome é Chopeli Santos. Eu tenho 16 anos de ativismo no estado de Pernambuco nas causas LGBTQIA+, com especificidade nas pessoas travestis e transexuais. Eu sou uma mulher trans, estou coordenadora geral da Amotrans e a gente tem projetos de qualificação, projetos de convivência, projetos que garantam os direitos humanos e a cidadania e a emancipação das travestis e transexuais dentro do estado de Pernambuco, reconhecido nacionalmente. Nossa participação na cultura, né, que transforma a Amotrans num ponto cultural, quando em 2012 a gente começa a desenhar a Semana Nordestina de Visibilidade Trans. Na Semana Nordestina de Visibilidade Trans, a gente juntou cultura, direitos humanos, voltado para a população trans. E aí a gente começa um espetáculo chamado Entre Cantoras e Vedetes, da qual Charlene S. fez parte, não é? Onde a gente retratava a era de ouro da Rádio Nacional, contada numa perspectiva de mulheres trans. Então, eram mulheres trans fazendo grandes cantoras da música popular brasileira, né? Ângela Maria, Dalva de Oliveira, Linda Batista, Dicinha Batista, Marlene, Emilinha Borba. Todas as pessoas eram compostas, todos esses personagens eram compostos por pessoas trans. E de lá para cá, a gente não parou mais. No ano subsequente, a gente fez os 90 anos do Cassino da Urca. No ano subsequente, a gente começou a contar a história do programa César de Alencar. Depois a gente passou a contar a história do Botequim da Elisete Cardoso, que virou a história do Boteco e a Dona, que contava o programa de auditório da Elisete Cardoso. E agora a gente está na era da falar um pouquinho da Jovem Guarda. Todos esses espetáculos que a gente fez, cultural, foram sempre ressaltando e colocando mulheres trans para fazer e interpretar grandes vozes desse país. Então, lá em 2013, a gente traz Charlene S., que já era uma pessoa conhecida no estado, para compor o nosso elenco, a nossa militância de pessoas trans. E aí a gente começa a resgatar, né, uma mulher trans que vivia no teatro, muitas vezes esquecida pela sua identidade de gênero, mas com um talento ímpar. E aí a gente convida ela para fazer um crooner, né, porque hoje a gente chama de dublagem, hoje a gente chama de performance, mas na época dela era chamada de crooner, de Gal Costa. Então ela veio trazendo aquela Gal Costa no palco ali do Teatro Apolo. E aí eu lembro que houve uma resistência, né? Porque as pessoas não queriam um espetáculo de pessoas trans dentro do teatro tradicional da cidade do Recife. E a gente brigou muito na época para que esses artistas trans, e em especial Charlene, pudesse pisar naquele palco, que ela já pisava, mas não assumidamente como trans, porque tinha essa resistência de colocar pessoas trans, porque achava que as pessoas trans deveriam estar nos guetos e não na cultura popular brasileira. Então, Charlene, ela tem uma história, né, que ela começa ali na década de 70, né, no Vivencial Diversiones, e aí ela vai fazendo um curso onde não se falava muito em travestis, as travestis viviam mais da prostituição, então ela começa a carreira dela sem assumir a sua identidade de gênero, né, e aí ela começa a se destacar nas boates da época, que é a Miss, que é a Vogue, que é o Mangueirão, fazendo o crooner, e aí eu repito que naquela época se dizia o crooner, né, de Dana Summer, e aí posteriormente ela fazia a Aretha Franklin e as dívidas lá da década de 70, de 60. Na década de 80, com a ditadura militar, né, com as perseguições do delegado João Ascioli, com o pânico que se tinha de Aracati, que era uma pessoa que perseguia as travestis aqui, num mundo em que as travestis só viviam à noite, né, ela se inspira no tropicalismo e começa a fazer Gal Costa dentro dos guetos. É importante lembrar que essas pessoas trans, elas não tinham a identidade de gênero reconhecida, né? Elas, para entrar no teatro, a exemplo do Pernalonga, elas escondiam sua identidade trans, porque o teatro não era receptivo às pessoas trans. As pessoas trans e travestis eram ligadas à prostituição, era ligada à marginalidade, era ligada à noite, eram os artigos de luxo. A gente precisa dizer que o promotor de justiça e direitos humanos da época, ele dizia que travestis eram seres de identidade desconhecidas e hábitos noturnos. E o Dr. João Ascioli, delegado, ele perseguia muito as travestis. Então, o teatro ele não estava preparado para receber as travestis, né? Ele estava preparado para receber os homens gays, mas não tem uma travesti no palco, porque tem um estereótipo da travesti, né? Que era o estereótipo de Consuelar, de Andréa Cossinelli, de Luciana Luciene e tantas outras que viviam na área da prostituição, da própria Márcia Vogue, que fazia shows e eram vistas como transformistas
mas que não tinham acesso ao teatro. E nesse mundo, Charlene, junto com Pernalonga, se destacavam no mundo do teatro. Então, ela vai evoluindo ali, na década de 90, ela entra numa fase de esquecimento, né? Porque o teatro passa por uma reforma, ela começa a trabalhar na sauna, e aí é onde eu conheço Charlene, na década de 90, ela trabalhando na sauna ali. Em meados de 2000, a gente consegue resgatar ela, né, como uma mulher trans e reconhecer esse papel dela dentro do teatro. Então, a gente teve muitas conversas com o próprio Carlos Carvalho, Albemar, Paulo de Castro, essas figuras assim que fazem a cultura, Dona Leda, que fazem a cultura, né, a saudosa Ivonete, que era do Sindicato dos Artistas aqui de Pernambuco, para entender essa percepção da transexualidade e da travestilidade de Charlene, que até então não poderia ser assumida no teatro. E aí a gente começa a trabalhar isso em Charlene, a gente consegue fazer ela retificar o nome, a gente consegue fazer ela se enxergar enquanto mulher trans dentro do teatro, porque até então ela tinha uma violência em que ela não poderia assumir essa transexualidade, né? As pessoas costumavam chamar ela como gay, tratar ela como gay no teatro. E a gente traz essa coisa e injeta uma autoestima dela. Hoje ela é uma mulher trans retificada, hoje ela é uma mulher trans reconhecida no teatro, é uma mulher trans que hoje está entrando para a televisão, premiada, ganhou o prêmio Madame Satã, dentre outros prêmios que ela ganhou, e ganhou o título de primeira-dama do teatro, primeira-dama trans do teatro pernambucano, né, carinhosamente, depois que Geninha faleceu. E aí as pessoas começaram a enxergar ela e ver o quanto ela foi violentada durante a década de 70, 80 e 90, onde ela teve que esconder, né, a travestilidade e a transexualidade dela. Quando a gente transforma Charlene num patrimônio vivo pernambucano, a gente não só reconhece a trajetória de Charlene na cultura pernambucana, mas a gente resgata a memória de muitas travestis, né, de Pernambuco que fizeram o teatro e que morreram e não tiveram esse reconhecimento. Deixa a Charlene com mais de 60 anos, vivendo num teatro, amiga de Pernalonga, que é super reconhecido no estado, amiga de Consuelar, que é super reverenciada no estado, amiga de Rogéria, amiga de Jane de Castro, reconhecida pelas travestis do Rio de Janeiro. Não é? E aí resgatar a autoestima dessa pessoa travesti, colocar ela num patamar de reconhecimento no estado de Pernambuco, leva você a reconhecer toda a memória de travestis e transexuais que passaram pelo Mangueirão, que passaram pelo Savoia, que passaram pela Miss, que passaram pelo Vivencial de Bestiones e que não tiveram chance de reconhecer sua identidade de gênero. O próprio Pernalonga, que a Pernambuco conhece tão bem na cultura, era uma travesti que não teve chance de se emancipar, que não teve chance de ter o seu talento reconhecido. Então, é uma reparação histórica que o Estado de Pernambuco faz. Inclusive, será a primeira travesti transexual a ser transformada em patrimônio vivo do Brasil, porque nem as divinas divas que fizeram histórias no Rio de Janeiro, elas têm esse reconhecimento do Estado do Rio de Janeiro, que respira cultura e que respirou a vida das travestis e transexuais. Então, a gente faz uma defesa muito importante, porque não é uma travesti que está se transformando em patrimônio vivo, é todas as travestis que foram perseguidas pelo Dr. João Acioli, que foram colocadas para lavar cadáveres no ML, que tiveram suas unhas arrancadas, que apanharam, não é? E que morreram sem ter esse reconhecimento. Né? São todas as travestis assassinadas pelo Aracati, não é? Que perseguia as travestis aqui dentro da cidade de Recife, né? E por pela emancipação da identidade de gênero, quando a gente diz que o promotor de justiça ele nos tinha como seres identidades desconhecidas e hábitos noturnos, a gente pega e quando a gente premia, quando a gente reconhece, né, Charlene S. como patrimônio vivo, a gente está dando uma resposta a esse promotor. Nós não somos mais seres desconhecidos e hábitos noturnos. Nós somos seres, sim, de identidades conhecidas e de hábitos diurnos e noturnos. Então, assim, é muito importante a gente reforçar essa coisa, porque não é uma travesti que está sendo reconhecida de 62 anos. São todas as travestis que fizeram história e que morreram sem ter esse reconhecimento na cultura e no teatro pernambucano.